Então, hoje eu quero estar estudando um texto que está lá em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 8. O texto ele reza o seguinte: que subindo ao alto levou cativo o cativeiro. Bom, o que significa isso, levar cativo o cativeiro? O que que essa expressão, da onde Paulo tirou isso? Da onde que Paulo ele tirou essa expressão cativo o cativeiro e o que em seu contexto significa isso? É o que nós vamos ver agora aqui nesse texto. Olha aí, ó, Efésios capítulo 4, versículo 8, tá dizendo assim: por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Bom, muitos usam esse texto para se referir que Deus ele pegou as almas daqueles que estavam lá no Hades e levou para o céu. Tá? Então ele vai pegar esse texto aqui e vai dizer, olha, Jesus ele pegou as almas que estavam no Hades, né? E quando ele subiu, ele então levou cativo o cativeiro. Bom, preste atenção que o texto está dizendo o seguinte, que ele levou preso, né, o cativeiro. Ou seja, ele não levou para uma outra dimensão os santos, os que estavam cativos. Ele não levou os que estavam cativos. Ele levou cativeiro e levou cativo, ele levou preso o cativeiro. Ele levou preso, ele levou cativo, ele levou preso a prisão ou aquilo que aprisionava. Perfeito? Ele não leva os prisioneiros, ele leva preso à prisão. Ele leva preso o que aprisionava. Ele leva preso o que subjulgava. E não quem estava sendo subjulgado. E não quem estava preso, mas sim o que aprisionava o preso. Então, ele levou preso à prisão, levou cativo o cativeiro. É bem diferente. E aí você pode ver aqui comigo, nesse mesmo texto, agora lido lá no Salmo 68, 18, que é da onde vem se extraindo essa ideia, né? Da onde vem se extraindo essa ideia. Vamos ver? Olha aqui, ó. Todo o capítulo 68 ele vai falar de uma vitória sobre inimigos. Ó, ao mestre de canto de Davi, cântico, levanta-se, Deus, dispersam-se os seus inimigos. É um canto de vitória contra os inimigos de Deus. Da sua presença foge os que aborrecem. E vai continuando o texto, ó, como se dissipa a fumaça, assim tu dispersas, como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus parece os ímpios. Vai falar da alegria dos justos, né? Cantando, salmodiando, exaltando, é ele que cavalga sobre as nuvens, né? Ele vai fazer justiça aqui no versículo 5, ele vai fazer mais justiça no versículo 6, ele vai colocar o solitário que mora em família, ó, tira os cativos para a prosperidade, né? Então, ele leva preso o cativeiro. Aqui está dizendo, ele tira os presos, os cativos, e não o cativeiro. Ele tira os presos para a prosperidade. Então, você observa que uma coisa é ser cativo, a outra coisa é ser cativeiro. Lá em Efésios 4:8, ele está tratando dos que estavam levando cativo. Os que estavam levando cativo, ele leva a cativeiro. Perfeito? Senão estaria escrito assim: e ele levou cativo os cativos, né? E ele levou preso o que estavam presos, mas não, ele leva cativo a prisão, o cativeiro, o que aprisionava, certo? Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, da avançares pelo deserto, tremeu a terra também, os céus, papapá,
Ele começa a glorificar um canto de vitória aqui sobre os inimigos. Aí vai falar no versículo 12, reis de exército fogem a dona de casa, reparte os despojos, porque repousais entre as cercas dos apriscos, as asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm um brilho flavo de ouro. Um hino de louvor e adoração pelo que o Senhor fez ao estar libertando o povo de Israel, né, de um cativeiro. E aí o texto vai continuar dizendo, quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é Baçã. Serra de elevações é o monte de Baçã. Por que olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nela para sempre. Os carros de Deus são 20.000. Sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se o santuário. Atenção agora para o texto. Subiste às alturas. Por que ele subiu às alturas? Porque ele agora está nos montes. Tá? Ele agora está nos montes. Subiste às alturas. Levaste cativo. Levaste preso, cativo, né? Você levou a pessoa a ser aprisionada, levou cativo, levei aprisionado. O cativeiro, ou seja, aquilo que aprisionava, aquilo que capturava. Então ele subiu às alturas, dispersou os reis, dispersou os inimigos, dispersou, né? Dispersou ali os reis, dispersou os inimigos, dispersou todas as nações ali que estavam levando cativo o povo de Israel, e ele pega esses que estavam aprisionando o povo de Israel e leva eles cativo. Ele leva cativo o que estava outrora cativando. Naquela época tinha muito isso. Você pegava as nações inimigas e você, como despojos de guerra, levava para vocês e também os prisioneiros. E você pegava os prisioneiros que antes subjugava aquela nação e ficava levando ela em público para que as pessoas pudessem contemplar a vitória sobre esses inimigos. Ele recebe estes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor está escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Tá? Bom, então aqui você observa que ele está falando, que ele está pegando o cativeiro, que no caso, né, era os que estavam cativando o povo de Israel, e leva ele, agora eles aqui serão presos. Eles serão presos. E quem são esses? São todos os inimigos de Deus que o Senhor libertou aquele povo das mãos deles. Perfeito? Quando você olha para esse texto e você olha para Efésios 4:8, agora você entende um pouco melhor do que está dizendo aqui, tá? Olha aqui, ó. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher de coisas. E ele mesmo concedeu e começa a distribuir aqui os dons. Mas o que então é levado o cativeiro nesse texto? Paulo está pegando de empréstimo um texto que fala de guerra, em que Deus ele subiu aos montes e fez ali a sua morada, e ele despoja ali os seus inimigos e os faz de escravo. Em Colossenses 2,15 vai dizer:
e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, é um hino de vitória, porque é um hino de vitória contra as potestades que estavam ali impedindo a ação de Deus na vida dos homens, por meio do Espírito, que agora é possível, porque através da morte e ressurreição de cruz, ele coloca publicamente essas nações, melhor dizendo, esses inimigos, que agora Paulo pega de empréstimo uma guerra literal e usa para a guerra espiritual, dizendo que Deus, ele então venceu definitivamente, né, esses inimigos. Perfeito? Então, vamos ver aqui, só mais um acréscimo, o que os primeiros cristãos ele pensavam acerca desse texto. Vamos ler? Olha aqui o primeiro, né? O que vai dizer aqui Irineu de Leão? O que Irineu de Leão ele vai dizer acerca desse texto que nós vamos ler aqui agora, a partir desse versículo aqui, ó. Versículo 48, né? Que é grande, né? 48 não, versículo 3, né? Capítulo 20, versículo 3. Ó, vamos lá, ó. A paixão do Eon produziu um fruto femíneo, como dizem, fraco, sem forma e capaz de agir. Agora é fazer a comparação entre Deus, Jesus, ó. A paixão do Senhor frutificou em força e poder. De fato, o Senhor, tendo subido às alturas, pela paixão, levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens, e concedeu aos que crescem nele o poder de pisar as serpentes e os escorpiões e todas as potências do inimigo. Isto é, agora ele vai explicar, isto é, o iniciador da apostasia, né? O Senhor, mediante a paixão, destruiu a morte, eliminou o erro, exterminou a corrupção e destruiu a ignorância, manifestou a vida, mostrou a verdade e conferiu a incorruptibilidade. Isso é levar cativo o cativeiro, tá? Ou seja, o que ele levou cativo? O cativeiro da ignorância, o cativeiro da morte, né? O cativeiro do erro, o cativeiro da corrupção, né? Isso ele pôde levar por causa da sua paixão, porque ele morreu e agora ele ressuscitou, subindo aos céus, e ele definitivamente agora pode enviar do seu espírito. Isso está lá em Irineu de Leão. Agora, o que vai dizer aqui Justino o Marte? O que Justino Marte ele vai dizer acerca desse texto, né, de levar ali cativo o cativeiro? Vamos ver? Amigo, escuta e verás que não estou louco nem delirando. De fato, foi profetizado que após sua ascensão ao céu, Cristo nos tiraria do cativeiro do erro e nos daria dons. É o que dizem as seguintes palavras: subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Portanto, nós que recebemos dons de Cristo, que subimos às alturas, ou seja, nos assentamos em lugares celestiais, aliás, recebemos dons de Cristo que subiu às alturas, né? Eu li subimos, né? De fato, subimos mesmo, porque estamos assentados nas regiões celestiais. Mas ele está falando de Jesus e não de nós, né? Então, está falando de Jesus que subiu às alturas, né? Vos demonstramos pelas palavras dos profetas que sois insensatos, vós que considerais sábios, entendidos, Bom, então aqui ele está dizendo a mesma coisa de Irineu, né? Irineu está colocando que ele levou cativo o cativeiro, ou seja, ele levou preso o cativeiro do erro, da tirania do diabo, e agora, né, ele passa a dar dons aos homens, e os homens, então, passam, através deste poder do Espírito, né, a triunfar diante do diabo, né? Então, de fato, ele levou cativo, ele levou preso o que aprisionava. O que aprisionava? O erro, né? O que aprisionava? A ignorância. O que aprisionava? Né? A morte. Agora, a morte não tem mais domínio sobre nós. Como não? Porque ainda que o nosso corpo morra, o nosso espírito vive no Senhor, né? Nós estamos
Saímos de uma dimensão e vamos para outra dimensão, né? A dimensão do paraíso, a dimensão do lugar dos santos, né? O lugar glorioso. Então, é esse o sentido do texto. O texto não está falando ali de uma guerra espiritual, ou melhor dizendo, está falando de uma guerra espiritual. O texto não está falando ali de que ele está pegando os mortos que estão lá no Hades e está levando para o céu. Até porque o texto ele só fala que leva cativo o cativeiro, mas leva cativo o cativeiro o quê? O que necessariamente? O que de fato ele leva? O que está levando? O texto não explica. Você vai ter que ir lá para Salmo 68, que no Salmo 68 vai estar explicando o contexto da guerra espiritual, aonde ele leva cativos inimigos, né? Aquilo que aprisionava o povo de Israel. Tu não está falando nada de mortos ali, né? O Salmo 68 já por si só já explica. E a patrística, a fé da igreja primitiva, também corrobora que eles criam desta forma, né? Que o levar cativo ao cativeiro é levar preso a ignorância, o erro, né? A ignomínia e tudo isso daí. Certo, gente? Então, é isso daí, né? Trazer uma palavra bem rápida, mas para a gente poder estar explicando, né, mais um texto que muitos ainda têm dúvida. Amém? Fico essa palavra em nome de Jesus.